A técnica ela serve para lapidar a tendência da ação, ou seja, você consegue identificar num ponto de compra, através da técnica, da análise técnica, o melhor momento para comprar e vender a sua ação no mercado financeiro através dessa lapidação, através da análise técnica e através da técnica que você utiliza para operar no mercado. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática. E na nossa aula de hoje, que é a nossa aula de aquecimento para a fórmula da alta rentabilidade, um evento que vai acontecer agora nos dias 3, 5 e 7 de agosto, em que você não pode perder, você vai aprender com essa aula os padrões de reversão e continuação de tendência. É um aquecimento, tudo isso, para a nossa sequência de aula da fórmula da alta rentabilidade que vai acontecer nesses dias, em agosto. Então, para você participar gratuitamente, basta você se inscrever aqui no link na bio. Se você estiver aqui no YouTube, tem o link aqui na descrição do canal, tem o link no comentário, ou se você estiver no Instagram ou Facebook, que você estiver me vendo esse vídeo aqui, basta você se inscrever no link na bio que você já vai estar participando. Não perca, porque é muito importante para você finalmente ter alta rentabilidade no mercado financeiro. E na nossa aula de hoje você vai aprender os principais padrões escondidos no gráfico que vai identificar para você a reversão de tendência e a continuação de tendência com esses mesmos padrões de reversão de tendência. Então você vai conseguir identificar um e outro e nunca mais perder dinheiro no mercado financeiro. E ainda mais, você vai ter alta rentabilidade porque você vai saber quando comprar e vender qualquer ativo na Bolsa de Valores, trabalhando com esses padrões no gráfico. Mas como é que é formado esses padrões, né? O padrão ele é formado baseado na análise gráfica pura, em que é identificado o movimento do preço. O preço ele não sobe direto, não desce direto. Qualquer ação no mercado financeiro, na Bolsa Americana, na Bolsa Brasileira que nós trabalhamos, inclusive no mercado de moedas digitais, que você é capaz de fazer essas operações de curto prazo na Bolsa, utilizando esses mercados e ter alta rentabilidade com esses mercados. Então, a análise técnica, a análise gráfica, né, que a análise gráfica é um gráfico puro, ele é mais clássico, é diferente da análise técnica que você utiliza alguns indicadores para você trabalhar no mercado financeiro. Na análise técnica, você consegue ter os padrões de continuação de tendência, reversão de tendência, quando não entrar na Bolsa de Valores, quando não entrar em nenhum trade, quando você não fazer nenhuma operação, né? Não fazer nenhuma operação também é tradar, vamos dizer assim. Então, você consegue ficar de fora numa situação ruim, em que você não vê nenhuma entrada, e você consegue entrar no exato preço, no exato momento em que é para você entrar, identificando esses padrões. Sendo que esses padrões no gráfico, ele diz para você, além desses pontos de compra e venda e quando não entrar na operação, ele diz para você também se aquele preço está caro demais, se está barato demais, ou se ele vai continuar essa tendência, né? Como, por exemplo, tem aula aqui no meu canal falando sobre os principais padrões de reversão, que é morro duplo, ombro, cabeça, ombro, pivô de alta, pivô de baixa. São principais padrões aí para trabalhar a reversão de tendência no preço. Só que esses padrões também indicam, em determinados momentos, a continuação de tendência no preço. E tudo isso analisando somente o gráfico, somente analisando o preço desses ativos. Como, por exemplo, o gráfico ele é um santo graal do trade? Não. O gráfico ele é um instrumento para você lucrar no trade. Ele é só um instrumento. A outra parte muito importante é você. O gráfico já está dizendo para você ali quando é para comprar. Basta você saber identificar esse padrão, né? E é um padrão simples, padrão claro, né? O gráfico, quando ele está complicado, quando você não consegue identificar uma tendência de alta ou tendência de baixa, por exemplo, é porque basicamente você não é para fazer nada, né? É muito claro ver uma tendência de alta ou uma tendência de baixa no mercado financeiro através do gráfico. E para identificar os pontos de compra e venda também é muito claro, como por exemplo, um movimento de pullback, um movimento de pivô, ou até mesmo esses movimentos de reversão de tendência, que é morro duplo, ombro, cabeça, ombro, pivô de alta, pivô de baixa, né? Tem outros movimentos aí, mas esses são os mais clássicos, os mais fáceis, e o trade tem que ser o mais fácil possível, o mais simples possível. Então, o gráfico sendo esse instrumento para você, você deve utilizar ele. E a evolução do gráfico é a análise técnica, e que você tem o gráfico, junto com os indicadores, você consegue ter uma rentabilidade
acima do mercado com mais facilidade. Isso porque os indicadores, ele confirma a sua análise, ele confirma a direção do preço, ele confirma se é para você entrar ou não numa operação, como por exemplo a média móvel, que eu utilizo em todas as nossas operações, os alunos do Swing Trade utilizam em todas as nossas operações, os assinantes da Só Assinatura também utilizam, né, já que eles copiam o preço de compra e o preço de venda dessas operações, eles utilizam, essa análise é utilizada também com a média móvel, e inclusive você que vai participar da fórmula da alta rentabilidade também vai identificar os exatos preços de compra e venda utilizando a média móvel, como que é utilizado junto com esses padrões. Só que hoje eu vou mostrar um indicador muito mais importante para você, que é o RSI. Ele vai dizer para você se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, e com isso você consegue, junto com esses padrões gráficos, na análise gráfica pura, identificar essa reversão de mercado. E por que é importante você identificar a reversão de mercado? O preço ele não sobe direto e não vai descer direto. Eu já havia falado isso para você no início da aula. Só que se o preço não vai subir direto nem vai descer direto, ele vai fazer um movimento, um padrão de reversão dessa tendência do mercado. Um momento esse preço vai cansar, um momento esse preço vai cansar de subir, vai cansar de descer. E o que é isso? São os investidores, todo o mercado financeiro que está verificando ali que o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. Pronto, é isso que você precisa saber. E esse RSI, esse indicador, ele indica para você se está sobrecomprado ou sobrevendido. E o nome disso é análise técnica. Essa análise completa do gráfico é análise técnica. Arion, preciso ter um monte de monitor para analisar tudo isso? Não. Um computador, uma tela, como eu estou usando aqui agora, basta para você identificar preço de compra e preço de venda de qualquer ativo no mercado financeiro. O trade tem que ser simples. Você trabalhar no mercado financeiro tem que ser simples. Por isso também que nós trabalhamos aqui somente com swing trade. Além de ser mais simples e mais fácil, você ainda ganha liberdade de rotina, porque você agenda a compra e agenda a venda da operação. Por trabalharmos com tempos gráficos maiores, tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, conseguimos identificar esses momentos para entrar na operação com antecedência. Isso é muito importante. Então, com essa antecedência, você consegue agendar a compra e a venda dessas operações. Agora vamos lá para o gráfico, vou mostrar para você esses principais padrões para operar no mercado. Então, aqui nessa tela eu vou mostrar para você os principais padrões aí para identificarmos essa reversão de tendência. Padrão clássico, mas vou iniciar aqui já do início, mesmo para quem não tenha conhecimento necessário no gráfico, para que aprenda e chegue ao mesmo nível que você que já me acompanha há algum tempo. Então vamos lá. Principais padrões no gráfico. Morro duplo, que é o quê? Quando o preço do ativo ele faz dois topos acima faz logo dois topos em cima do gráfico. Vamos dizer que o preço do ativo está subindo, 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 e logo aqui em cima ele bate um topo, logo depois faz um próximo movimento. Esse movimento aqui, ele não ultrapassa o topo anterior, que é esse topo aqui, e logo depois ele cai. Ele vai fazendo seu movimento descendente, ou seja, o preço vai caindo. Isso aqui é o morro duplo, tá? Fundo duplo, a mesma coisa. O preço do ativo ele vai fazendo um movimento descendente até que chega um momento em que ele encontra um ponto em que ele acha que está barato demais, não importa qual notícia saiu, não importa qual é o motivo que ele encontrou que o preço do ativo está barato demais. O que é importante é, você vai identificar esse momento quando o preço da ação fazer um suporte, ele vai ficar esse fundo aqui no máximo, ele não vai ultrapassar do fundo anterior, ou seja, vai encontrar aqui um suporte no preço, tá? Esse suporte aí você pode desenhar com uma linha, é um suporte, o preço está suportando esse momento do mercado. Logo em seguida, o preço ele vai fazer o seu movimento ascendente, o preço vai continuar subindo, e tudo isso você consegue identificar no gráfico, né? Sendo que, em alguns momentos, o preço da ação, o preço do ativo, ele pode fazer esse movimento aqui, de ascendente, movimento ascendente, e ele pode simplesmente fazer um fundo duplo
que é a continuação de tendência, né? Esse fundo duplo, bem aqui, ele encontra um suporte para continuar sua tendência de alta, né? E depois ele começa a fazer seu movimento ascendente do mercado. Esse daqui é um dos padrões escondidos no gráfico. Um fundo duplo dentro de uma tendência. Esse daqui é um movimento escondido, que nem todo mundo trabalha ele, mas é um movimento importante, porque é um dos movimentos tão importantes que vai identificar para você o exato momento para comprar e vender a ação com rentabilidade superior a 10%. É um dos principais movimentos para ter rentabilidade superior a 10%, principalmente no gráfico diário e gráfico semanal, né? No Swing Trade nós trabalhamos só com tempos gráficos mais altos, porque são rentabilidades muito mais altas e muito mais fáceis de serem identificadas e operadas. E para uma tendência de baixa, a mesma coisa. Movimento descendente vai acontecer, pode acontecer e acontece algumas vezes, um topo duplo para uma tendência de queda. Isso é uma confirmação para uma tendência de queda, ou seja, esse topo aqui não ultrapassa esse topo anterior. É um movimento também de uma bem breve mesmo, consolidação de mercado. Por que uma breve consolidação? Porque só tem 2 pontos de resistência. Isso aqui em cima é uma resistência, isso aqui é um suporte. Quando acontece muito mais do que isso, aí sim é uma consolidação no mercado. Agora isso aqui é uma breve consolidação na Bolsa de Valores, em que identifica para você que a tendência do ativo vai continuar. E quando aparece esse padrão, indica para você que a rentabilidade, que aquele movimento vai ser acima de 10%, né? Isso também acontece com um outro padrão, que é o morro duplo. Aliás, com um outro padrão que é o ombro cabeça ombro, chamado de oco, em que esse topo aqui ele é ultrapassado por esse topo aqui, sendo que ele volta para o patamar de suporte anterior e logo depois o próximo morro duplo, aliás, o próximo movimento de topo, ele não vai ultrapassar esse topo aqui, tá? Somente esse topo. Ele pode até mesmo ultrapassar esse topo, mas não tem problema. O importante é que ele não ultrapasse esse topo aqui, tá? Por quê? Porque ele vai poder formar até mesmo esse padrão aqui, ó. O ombro, cabeça, ombro, ascendente. E logo depois, eita, desenhei torto aqui, pronto. E logo depois, esse movimento para queda do mercado, né? Esse daqui também é um movimento de reversão de mercado clássico, sendo que ele pode acontecer também depois de movimento de queda na bolsa, em que o preço do ativo vai tentar fazer esse movimento, o que é muito confundido como pivô de alta, sendo que o pivô é descaracterizado quando esse topo aqui não ultrapassa o topo anterior. E com isso você consegue aí ter um ponto de entrada na operação, no rompimento desse suporte. E esse movimento aqui, esse padrão aqui, também é um padrão de continuação de tendência, na qual a rentabilidade, na qual esse movimento vai ser acima de 10%. Geralmente é acima de 10%. Nós trabalhamos com padrões aqui clássicos no mercado. Esses padrões clássicos identificam esse movimento ascendente e descendente que, quando forma esse padrão, o próximo movimento geralmente tem um movimento esticado de acima de 10%, tanto para alta ou para queda, dependendo da tendência que você estiver identificando, né? E para uma tendência de alta, a mesma coisa. O preço do ativo pode fazer o ombro, cabeça, ombro descendente e com isso a sua queda no mercado, né? Sua queda no mercado. Isso aqui é o beabá, né? Por isso que eu desenhei essas linhas aqui para você. Isso daqui tudo é um beabá simples para você operar no mercado. Todo esse padrão aqui faz parte da análise técnica, e a análise técnica serve para você lapidar o trade, serve para você lapidar a tendência do ativo. Quando eu digo lapidar, é para você identificar o ponto de compra e ponto de venda baseado nessa tendência, e com isso você tem alta rentabilidade com essa lapidação. O que é muito comum as pessoas acharem que a técnica ela enrijece o trade. Você trabalha somente uma técnica e acaba enrijecendo, você trabalha com aquilo. A
A técnica, ela não enrijece, ela liberta, porque você aprende a operar no mercado financeiro com assertividade e com parâmetros. Você consegue analisar o mercado se está ruim ou se está bom. O mercado, se ele está em tendência de alta, tendência de baixa, com muito mais facilidade. Agora, quando você fica pulando de galho em galho, de técnica em técnica, isso acaba atrapalhando você. Isso faz com que você não tenha uma métrica de assertividade, como por exemplo, em 2020 nós tivemos 93% de assertividade, no 2021 87%, se eu não me engano, de assertividade, só nas operações de swing trade. Então isso trabalhando somente com uma técnica, e essa mesma técnica que eu vou ensinar e vou falar um pouco mais sobre ela na fórmula do swing trade, em que você não pode deixar de participar dessa sequência de aulas que vai acontecer agora no dia 3, 5 e 7 de agosto. E com essa lapidação da técnica, em que você pega a técnica e você analisa o mercado de acordo com sua técnica, é o que vai fazer você ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo, trabalhando somente com uma técnica, trabalhando somente com uma fórmula no mercado. Por exemplo, vamos supor que eu pego um padrão desse aqui, de reversão de tendência com morro duplo. Eu vou trabalhar somente com o morro duplo. Não vou trabalhar com nenhum outro padrão. Ou o fundo duplo, né? Você não vai trabalhar só com o mercado de alta, vai trabalhar também com o mercado de baixa. Um trader tem que saber trabalhar com o mercado de alta e o mercado de baixa, né? Você tem que ganhar dinheiro das duas formas do mercado, né? Por isso que a alta rentabilidade é muito mais fácil para o trader, para pessoas que trabalham com curto prazo. Você pega movimento de 10, 15, 20, 30%, sai da operação e já entra em outra operação de 10, 15, 20, 30%, aproveitando a tendência, você surfa grandes tendências. Mas quando você trabalha com apenas um padrão no gráfico, você consegue mensurar o seu nível de assertividade e você tem muito mais segurança. Você entra, abre o gráfico e você já identifica que, está aparecendo esse padrão, é o momento de entrar. Não está aparecendo esse padrão, não faz parte da minha técnica, eu não vou entrar. Isso aqui é uma maneira um pouco mais simples de explicar, né? Mas quem trabalha somente com uma técnica ou com um padrão, você tem uma facilidade de operar no mercado, né? Vamos supor que... Supor não, né? O que acontece? Por exemplo, mercado americano, 400 ações pelo menos que tem. Mercado brasileiro, 400 ações pelo menos. Mercado americano, 6 mil ativos pelo menos. Mercado de moedas digitais, pelo menos 2 mil. Você acha que dentro dessa oferta inteira de oportunidade não tem esse padrão? Morro duplo, ombro, cabeça, ombro, pivô de alta, pivô de baixa. Então, é importante você trabalhar com uma técnica e seguir essa técnica. Tá? Eu trabalho com a mesma técnica há 7 anos no mercado. Há 7 anos de mercado eu trabalho com a mesma técnica. Tem semanas que não é para operar, tem semanas que é para operar e são excelentes ganhos. Uma coisa que eu não expliquei para você é referente ao fundo duplo. Fundo duplo não, é o pivô. Vamos supor, mercado caindo, você entrou numa ação ali, abriu o gráfico de uma ação, viu que está em tendência de queda. Só que o preço do ativo, na semana seguinte, você abre e está fazendo esse movimento. Um fundo mais alto que o fundo anterior. O que você vai fazer? Modo simples. Você agenda a compra aqui e a partir daqui você tem um ponto de compra na operação, agendando na boleta de compra e venda. Por quê? Está se formando aqui um pivô de alta. Isso daqui é um padrão clássico de reversão de mercado, né? E para tendências de queda, a mesma coisa, só que aí vai trabalhar com pivô de baixa. Preço do ativo subindo, você identificou que está em tendência de alta. Fez um pequeno recuo, que é a correção do mercado. E logo depois, na semana seguinte, você abre o mesmo gráfico e observa esse padrão, pivô de baixa. Então, um fundo mais baixo que o fundo anterior. Isso daqui já te ajuda a identificar que é o momento de operar vendido no preço desse ativo. E com isso você tem um padrão que pode te dar rentabilidades acima de 10%, principalmente no gráfico diário e gráfico semanal. Principalmente nesses dois gráficos. Se aparecer esse padrão no gráfico semanal, então, nossa, pode contar aí que é fácil ter rentabilidade acima de 10%. Fácil, muito fácil tirar dinheiro do mercado nesse quesito. Mas é claro que você vai trabalhar com uma técnica que faça sentido para você, né? Por exemplo, tem pessoas que utilizam 12 indicadores, né? Média móvel, RSI, padrão no gráfico,
stop Ethereum, um monte de coisa para estar utilizando. Faz sentido para você ou você está operando somente o que aquela pessoa opera? Não, tem que ser uma técnica que faz sentido para você. Por exemplo, os alunos da fórmula do Swing 3 trabalham com uma técnica que a técnica original, ela teria 15 indicadores. Eu coloco 15 indicadores para você operar? Eu ensino isso para os alunos? Não, porque é complicado demais e o nível de assertividade nem é tão alto assim. Quando eu passei a deixar a técnica muito mais simples, com o mínimo de indicador possível, se tornou muito mais assertivo e muito mais fácil para se trabalhar. Em 30 segundos, abriu a tela, já sabe se é ponto de compra ou ponto de venda no trade, ou se é para ficar de fora. É rápido, por isso que você, no Swing Trade, 1 hora na semana você já consegue identificar o ponto de compra e o ponto de venda de inúmeras ações e agendar na sua corretora, né? Por isso que não ocupa tanto tempo e você tem maior liberdade de rotina. Você pode fazer outra coisa, pode trabalhar, pode conquistar outras formas de ganhar dinheiro, enquanto você também ganha dinheiro no mercado financeiro. Então aí você aumenta muito mais seu patrimônio, você consegue colocar o seu patrimônio uma alavancagem muito mais alta. Agora vamos lá para o gráfico, eu vou mostrar para você esses pontos de compra e venda utilizando também o RSI. Por exemplo, aqui nós estamos na WEG 3, que é no gráfico semanal. Nesse gráfico semanal, olha o que apresentou para mim. Um ombro, cabeça, ombro ascendente, né? Isso daqui nós operamos logo depois que indicou essa reversão de tendência. Olha que movimento excelente escondido no gráfico que vai me confirmar essa reversão de tendência. Esse pivô de baixa. O preço do ativo fez esse movimento aqui. Quando fez esse movimento, já entramos vendido. Topo do stop foi aqui, né? Topo principal do stop. É um stop alto? É, mas o nível de assertividade é de 80%. Então, para fazer jus ao meu gerenciamento de risco, diminuo a mão. Não preciso entrar com 100 mil reais. Vou entrar com um valor bem menor. Lógico, esse é um exemplo. Se você está começando com pouco, como eu comecei, está começando aí com 1.000 reais, né? 500 reais. Diminui a mão, coloca 250 reais na operação, 200. É pouquinho, é. Mas isso se torna de grande valor para você. Tanto no curto, médio e longo prazo. Como assim? Se você tem esses 200 reais e você aplicou ali, bem pouquinho mesmo, não tem problema. Você está operando de forma assertiva com uma alta rentabilidade, com pouco. Porém, a partir do momento que você for operando, você vai ganhando cada vez mais e você começa a fazer um montinho por um montão, né? Você começa a pegar o lucro daquela operação, parte do lucro, e vai colocando em outras operações, né? Lógico que você não vai pegar todo o montante de lucro e vai botar numa próxima operação. Você vai diversificar, você vai fazer com que você permaneça nas operações, né? Não adianta você colocar tudo em uma outra operação, por mais que o Swing Trade não zere o seu capital, é impossível zerar o seu capital, a não ser que todas as empresas que você tiver posicionado vão à falência, né? Eu acho que isso não acontece, é muito difícil acontecer. É diferente de outras modalidades em que se você entrar numa operação, zera seu capital, pronto, está fora do jogo. Não, aqui você continua, mas você também precisa ajudar a continuar. Então você diminui a mão no seu número de operações, diminui a mão do valor das suas operações e daí você permanece no jogo mesmo se alguma coisa der errado. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com stop maior, me sinto mais confortável, mas você que está iniciando quer um stop menor, aqui teria saído, né? Por isso que eu gosto do stop. Por mais que seja maior e diminua a mão, eu gosto de um stop em que não me tire de uma operação certeira. Como, por exemplo, aqui tirou da operação com stop curto, que eu não gosto, e logo depois voltou a cair. Então, prefiro permanecer no trade, utilizando esses movimentos aqui como uma próxima entrada. Eu entro aqui e entro aqui. Por que eu entrei aqui? Porque aqui tem um outro padrão. Esse outro padrão aqui é um pullback. Esse pullback é o momento de entrar também na operação. Ou seja, se eu entrei aqui, dobrei o meu ponto de entrada. Por quê? Porque a tendência está sendo confirmada, essa tendência de baixa no mercado. Então, ganho com essa desvalorização do preço do ativo. Simples assim. Esse padrão aqui já indicou que foi a reversão. Esse aqui confirmou e esse daqui me fez fazer um preço médio a favor dessa tendência no preço do ativo, né? Agora, o preço da ação pode estar até mesmo fazendo um movimento para a tendência de baixa, né? Está fazendo um pullback. Sendo que
Quando você coloca o RSI, esse simples indicador que mostra se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, esse indicador, como que ele vai funcionar? O preço do ativo, se junto com esse movimento do gráfico, o preço, esse indicador aqui, ó, estiver batendo nessa linha principal aqui, que é em 70, essa linha aqui é em 70, essa linha aqui é em 30, né? E aqui está a nossa... Bom, o indicador RSI aqui indica, funciona como uma média móvel. A base de cálculo é um pouco diferente, mas encara como uma média móvel. Se esse ponto aqui, se essa linha no RSI estiver encostando, ultrapassou ou estiver aqui nessa margem de 70, está sobrecomprado. Ou seja, o preço do ativo vai cair a qualquer momento. Isso daqui indica para você que você pode entrar sem medo na operação, né? Se tiver com medo, diminui a mão. Ou se você tiver em dúvida, não é para entrar, o gráfico está confuso. Agora, se o preço do ativo, se esse indicador aqui estiver batendo aqui embaixo, no patamar de 30, que é essa linha aqui, está dizendo que o preço está sobrevendido, ou seja, a qualquer momento ele pode voltar a uma alta. Então, aqui, se o preço do ativo está fazendo esse movimento, que é um princípio de movimento de pullback, ele pode sim continuar a tendência de baixa. Está indicando para mim nessa análise gráfica. Porém, quando eu coloco o RSI ele está próximo, aqui, ó, acabou de sair do patamar de 30, ou seja, ele provavelmente vai buscar aqui em cima. Se ele buscar aqui em cima, daqui já está dizendo que ele já está recusando essa parte de 30 aqui, esse patamar de 30, e ele vai querer buscar o patamar de 70, né? Então, aqui pode ser que não se cumpra, já é um aviso para mim, que não se cumpra um pullback para uma tendência de baixa. Isso aqui já está evitando eu entrar na operação, né? Então, o que eu preciso confirmar? Se o pullback vai se confirmar e se o RSI ele vai subir mais um pouco para buscar de novo o patamar de 30. Se ele não fizer isso, ele vai voltar para uma tendência de alta e aqui pode ter mesmo formar um morro duplo no preço do mercado. Então o RSI ele ajuda a você identificar, a você prever o próximo movimento no mercado. Então isso daqui pode ser um falso pullback baseado no RSI. Simples assim. Indo agora para um outro ativo já no gráfico de 60 minutos, é possível também utilizar o RSI junto com os padrões de reversão e continuação de tendência, como por exemplo, esse padrão aqui que nós operamos. Aqui foi um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui nos indica um pullback, né? Indica para a gente que é um pullback a favor da tendência, sendo que aqui já estava num período consolidado no mercado. E aqui o RSI estava aqui, ó, nesse patamar também, indicando uma sobrecompra ou sobrevenda somente nesses dois patamares anteriores. Porém, aqui, nesse ponto aqui, ele indicou para a gente que está sobrecomprado. Está sobrecomprado nesse movimento aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de olho. Logo em seguida, fez esse fundo mais alto que o fundo anterior. Pronto. Então, provavelmente, o RSI vai descer e vai buscar logo depois o patamar de 70, né? E esse movimento aqui é basicamente esse movimento de fundo mais alto que o fundo anterior. Simples assim. É para entrar na operação? Não, não é para entrar na operação. Você vai aguardar sair desse patamar aqui de consolidação no mercado. Por exemplo, aqui, ó, consolidação no mercado. Tem uma resistência e aqui embaixo tem um suporte. É simples assim. Fundo mais alto que o fundo anterior nos indica um rompimento, né? Vou agendar o quê? A compra após esse rompimento. Não vou comprar antes desse rompimento, né? Aproveitando que nessa parte aqui, o RSI está lá na parte de... Está na parte de 30, lá no patamar de 30. Com esse patamar de 30, ele também formou um pullback bem aqui. Então, vou até precisar aproximar aqui para você. Olha o pullback formado, um fundo mais alto que o fundo anterior, no RSI. Simples assim. Simples assim. Uma confirmação que pode haver um rompimento, né?
Essa é a confirmação no trade. E logo depois, o preço do ativo simplesmente ele rompeu. Ele rompeu e a gente conseguiu aí uma rentabilidade excelente com apenas uma operação no trade, até que ele volta para o patamar de sobrecomprado, né? Se eu abrir o sobrecomprado aqui, eu já fico de olho. Pronto. Com esse único padrão aqui, lógico que no gráfico de 60 minutos, você não vai conseguir pegar 30%, 40%. O gráfico de 60 minutos é um gráfico menor. Quanto menor o tempo gráfico, menor a sua rentabilidade. Quanto maior o tempo gráfico, o padrão no gráfico, maior é a sua rentabilidade. Então, a partir desse movimento que tem um rompimento para uma tendência de alta, pronto. 6%, 7% trabalhando com um gráfico de 60 minutos. Simples. Isso aqui serve para quê? Para você que, poxa, busquei num gráfico gráfico diário, gráfico semanal, tem uma tendência clara de alta, não consegui identificar um ponto de compra, um ponto de venda como um pullback, vou lá no gráfico de 60 minutos, que lá com certeza vai ter um pullback. Pronto, 6% aí em uma semana de operação. Excelente. Em uma semana, gráfico de 60 minutos dá o quê? 2 dias de operação. 6% em apenas 2 dias, né? Você pega aí, gosto de renda fixa que está 12% ao ano. Beleza, 12% ao ano. Isso aqui você ganhou em apenas 2 dias. 6%. Né? 6%. Então, isso aqui é porque você sabe operar. Né? Você não fica dependente de terceiros para estar operando. Isso aqui é porque você sabe por conta própria. E com esse indicador aqui, é possível você identificar o sobrecomprado e o sobrevendido, analisando somente com RSI. Pronto. Qual o próximo passo do trade agora? Você abriu o gráfico e viu tudo isso, o preço está sobrecomprado. Você vai procurar o melhor ponto para operar vendido. Né? Ponto para operar vendido. Se aqui está sobrecomprado, né? Esse topo aqui é sobrecomprado, vai procurar o melhor ponto para operar vendido no trade. Logo depois, o preço do ativo, ele vai querer buscar um suporte, por exemplo, e com isso o RSI vai indicar para você se está sobrecomprado ou sobrevendido novamente. Como, por exemplo, aqui. Simples assim. Aqui eu tenho um sobrevendido, o preço do ativo está batendo no RSI de 30. Logo depois eu tenho esse movimento aqui, que é um fundo um fundo aqui mais alto que o fundo anterior. Pronto. Quando forma esse fundo mais alto que o fundo anterior, é um pivô, né? É um pivô. E logo o pivô foi formado no suporte. Teve esse ponto aqui, um suporte anterior. Aqui você já consegue também ter uma outra entrada na operação, utilizando o RSI. Rompeu o RSI para baixo, rompeu essa estrutura para baixo, o preço do ativo vai continuar a tendência de queda. Tá? Rompeu para cima, o pullback para cima, preços de compra. Aqui eu fiquei de fora da operação. Eu agendei minha compra no rompimento dessa barra aqui, sendo que o preço do ativo ele fez esse movimento e voltou a cair. Pronto. Não entrei na operação, eu fiquei de fora da minha operação. Eu identifiquei que, através desse movimento aqui, que o RSI me deu, esse movimento aqui de pullback no RSI, mostrando um ponto de sobrevenda, eu já me posiciono para comprar. Porém, não compro impulsivamente em qualquer movimento. Eu preciso de uma última confirmação, um rompimento, como por exemplo, após essa barra elefante. Se o gráfico voltar a subir e ultrapassar essa barra elefante de queda, que é um movimento de impulsão, um movimento forte de impulsão, se o preço do ativo voltar e romper esse movimento forte de queda, eu sei que o movimento de compra é muito mais alto, muito mais forte. Ele vai ser muito mais forte para romper isso, então meu alvo vai ser aqui, meu primeiro alvo. Se ele rompe o primeiro alvo, eu vou lá e coloco um alvo ainda maior, né? Mas eu preciso dessa última confirmação, em que a operação ela rompa o último patamar de força no mercado, né? Sem isso, eu não entro na operação, e é por isso que muitas pessoas perdem dinheiro no mercado, porque entra impulsivamente, né? Aqui eu fiquei de fora da operação e aqui deu ponto de venda, até que o preço do ativo se manteve na sobrevenda, né? Sobrevenda, sendo que aqui nesse ativo eu quero operar comprado, por exemplo. Eu vou ficar esperando padrões para compra, como por exemplo,
movimento de pullback, vou esperar um fundo duplo aqui para um fundo duplo descendente para estar operando comprado. Eu quero operar comprado nesse ativo. Agora, se eu operar vendido, eu corro muito risco, porque o RSI está sobrevendido. A qualquer momento ele pode reverter a tendência no preço desse ativo. Então, eu não quero correr esse risco. Eu quero comprar, quero buscar o melhor ponto para comprar quando o RSI estiver no patamar de 30. E eu quero operar vendido quando o RSI estiver no patamar de 70. Aí sim eu tenho essa confirmação, essa facilidade de operar e utilizo o indicador ao meu favor. Bom, pessoal, espero ter ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever para a Fórmula da Alta Rentabilidade, que vai acontecer agora em agosto, e garanta a sua vaga gratuitamente clicando aí no link na bio se você estiver no Instagram, ou se você estiver aqui no YouTube, tem um link aqui na descrição ou no comentário fixado logo em cima, tá bom? Não deixe de participar. Te vejo na próxima aula. Até mais.